Faz uma introduçãozinha aí. Eu? É nada. Tem gente, nós. Um pouquinho. Não, depois eu terminei. Ó, dá uma introdução, aí você para e depois a gente chama esse vídeo. Eu acho que a gente tem que estar preparado. Bota o Bem, gente, esse é o discipulado dos jovens da Betel. Com muita alegria nós estamos aqui ouvindo nosso querido irmão Marco Aurélio, dando uma aula espetacular acerca da escatologia, panorama bíblico, né, o que nós estamos vendo agora, toda a história da Bíblia. Tenho certeza, é a nossa esperança, nosso desejo é que você seja abençoado através desse projeto discipulado Jovens da Betel. Que Deus abençoe a sua vida. Passa a palavra ao nosso querido Marco Aurélio, sobre a igreja do Pastor Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós gostaríamos de começar a aula hoje abrindo no livro de Romanos, capítulo 15. A gente tem que falar hoje é a nossa quarta aula, mais um mês, quarta semana. A gente tem falado sobre coisas concernentes à criação, e depois chegar até o ponto culminante que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente entender o futuro, a gente tem que entender o presente e tem que entender o passado. É isso? Então, irmãos, a gente precisa entender que tudo que Deus deixou escrito no Antigo Testamento, tudo foi para o nosso ensino. O livro de Romanos fala isso. Então, leia comigo lá o capítulo 15 de Romanos. Capítulo 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias os que te julgaram. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha que texto mais lindo. Então está dizendo, irmãos, quando estiver faltando esperança, olha a Escritura. Tudo que está escrito aí não é história antiga, não é só para dar embasamento, mas é para ensino, para dar esperança. Sabendo um Deus maravilhoso que a gente serve, um Deus que cuida dos mínimos detalhes. E a gente, como crente, irmão, a gente tem que ser um crente esperto. A gente tem que estudar, a gente tem que estudar a Bíblia, a gente tem que estudar história, a gente tem que estudar geografia, a gente tem que estudar matemática para entender a Bíblia. Precisa. Nós não para entender a Bíblia, a gente precisa se aprofundar mais a Bíblia. A gente tendo esses conhecimentos, você vai ver que a Bíblia se responde sozinha. Todas as dúvidas que a gente tem, a Bíblia vai respondendo sozinha. E quanto mais conhecimento você tiver de ciência, de geografia, você vai aprendendo mais na Bíblia. Tá? A Bíblia é um livro completo. E responde todas as perguntas. Né? Um dia uma pessoa chegou para mim e perguntou, muitas perguntas que a gente depara, porque a pessoa chegou para mim e falou assim, Marco, Deus, Jesus sempre faz mais, né? Assim, sempre mais maior, não é? Eu segui o raciocínio dele e falei assim, sim. Eu falei assim, então por que na primeira multiplicação sobrou 12 6 e na outra 7? Isso é a pergunta que você faz. Então diga, tio, essa pergunta, por que na primeira multiplicação sobrou 12 e na outra sobrou 7? Né? Hoje os dois números que eu falei para vocês, né? 7, toda vez que tiver 7, pode contar que Jesus está envolvido, e toda vez que tiver 12, é a administração do Senhor, né? Deus administrando. Então por que sobrou 7? Seria apenas uma coincidência, uma casualidade? 7, 12, podia ter sobrado 15, 20, mas por que sobrou 7, 12? Eu fiquei com aquela dúvida na cabeça, né? Porque quando alguém deixa na cabeça enquanto eu não acho a resposta, eu não sucedo. Aí então um dia, nós passamos assim, uma semana, estamos perguntando para Deus, por que uma pulga atrás da orelha. Eu fui pegar uma enciclopédia bíblica que eu tinha no computador, e um rapaz, um pastor lá em Jerusalém, ele atrás do lago de Jerusalém, ele olhava de longe, Gerasa, ele falou assim, então aqui, irmãos, aqui foi onde Jesus multiplicou os pães, a primeira vez que sobraram 7 cestos. Você sabe por que sobrou 7 cestos? O pastor falando no vídeo. Sobrou 7, porque aqui tinha na época de Jesus 7 cidades pagãs. Era um cesto para cada cidade.
Você sabe o que sobrou 12 lá para Jerusalém? Porque Jerusalém é formado por 12 tribos, é um sexto para cada. A palavra de Deus, irmãos, nada está aí por acaso. Nada é por acaso. E quando se fala desses detalhes, você pode procurar que tem resposta para isso. Outro exemplo, essa semana falando de ciência, né? A gente não pode menosprezar a ciência, dizer que a ciência está tudo errada, não, ela tem uma grande parcela certa, Essa semana, participando da aula também, o pastor falava que os dinossauros foram extintos com o dilúvio. E eu fiquei aqui na cabeça, porque muita gente pensa isso, como nós falamos no nosso passado, o entendimento é outro, né? Não bate isso. Fiquei pensando. Tem uma resposta na Bíblia para isso, né? Lembra que eu falei para vocês que o petróleo ele é matéria orgânica em decomposição? Que foi formado pela morte dos dinossauros, muito tempo, aquele petróleo vai se formando, as coisas se formando, a matéria de decomposição que era os dinossauros mortos, né? E no meu entendimento, eles morreram com a queda de Lúcifer. No meu entendimento, está em entendimentos aí. Mas que não tem que ter na Bíblia alguma coisa que dá o link. Aí foi na construção da arca, né? O que Deus mandou fazer? Como que Deus mandou fazer a arca? Não foi fazer de madeira, depois passar piche? O betume? Os dinossauros já tinham o piche já estava lá. Porque piche nada mais é do que o petróleo, a flor da terra. Então você vê, se a gente tiver um pouco de conhecimento de ciência, a Bíblia vai se respondendo todinho e você vai estar no condomínio, porque a Bíblia ela é perfeita. Tá? A Bíblia é perfeita. Ela é um livro de resumo, está tudo resumidinho, mas não falta nada. Tá? Falando não falta nada, uma coisa que eu achei interessante que eu esqueci de falar para vocês, conforme eu for lembrando, eu vou falando, porque são dos livros, depois a gente volta na cronologia que a gente falou. Nós falamos sobre Enoque. Lembra que nós falamos sobre Enoque? E eu achei essa situação interessante, eu queria comentar com vocês rapidinho. Enoque, ele viveu antes do dilúvio. Tá? Então Enoque, irmãos, ele vai ser um símbolo da igreja. Um símbolo da igreja vivendo num tempo corrompido, que é o que nós estamos fazendo. Nós estamos vivendo num tempo corrompido, que Jesus falou que o mundo, que o príncipe desse mundo se aproxima, ou seja, esse mundo tem um príncipe que não é Jesus, que é Satanás, e esse mundo jaz no maligno. Tá? Então nós vivemos num mundo corrompido. E como Enoque foi tirado por Deus, foi levado por Deus, nós também seremos antes do dilúvio, ou seja, antes que venha a destruição, ou seja, antes do grande e terrível dia do Senhor. Tá? Então Enoque é um símbolo da igreja no Antigo Testamento. Deus fala que ele é aquele que anuncia o fim desde o princípio, não é isso? Então tem muita coisa relacionada ao fim logo no começo. Tá? Irmãos, esse estudo é para incentivar vocês a estar estudando a palavra do Senhor com mais profundidade. E para vocês conhecerem, a gente vê que tem muito crente que fica na igreja há anos e não conhece a palavra do Senhor. E a gente precisa conhecer a palavra do Senhor, a gente precisa ter profundidade nessa palavra. Tá? Exatamente um dos motivos. Primeiro, para dar esperança para a gente. Eu muitas vezes fui abastecido ensinando. Conforme a gente vai ensinando, a gente vai vendo a verdade daquilo que a gente acredita e vai se abastecendo com aquilo. A gente como ensinador, a gente se abastece ensinando e aprendendo também. E vocês também estão aqui para aprender e se abastecer para ter esperança. E se alguém chegar para vocês e falar, escuta, por que você acredita nisso? Eu acredito nisso por causa disso. E além de tudo, irmãos, quanto mais a gente estuda, a gente presta um culto racional a Deus, porque Paulo fala, a gente precisa um culto racional a Deus, saber aquilo que a gente aquele Deus que a gente está compondo e por que está fazendo aquela maneira. Não é isso? Ou seja, nós temos inteligência. Deus quer que a gente preste um culto racional também. E além de tudo, Pedro nos manda que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Abundar na graça do Senhor, mas crescer no conhecimento também, então o conhecimento é a base para a gente nos tornar. Queria fazer uma pergunta, não é relacionada ao tema, mas bastante gente está aqui, participou da indagação e a gente não tem o entendimento disso ainda. Se eu souber responder, eu vou Tá. Em Marcos, posso fazer uma. Em
Marcos, o acontecimento da filha de Jairo e a mulher que tinha fluxo de sangue, tanto a mulher sofria há 12 anos, quanto a filha de Jairo tinha 12 anos. Essa coincidência dos números, ela tem algum simbolismo? Irmão, eu já conheço tudo sobre isso, mas não vou guardar os detalhes agora. Mas, tipo assim, no dia que aquela menina nasceu, aquela mulher começou a sofrer. Eu posso fazer mais detalhes sobre isso, mas tem sim, tem uma coincidência assim, claro. Né? No dia que a menina nasceu, foi quando, assim, na época que a menina nasceu, foi quando a mulher começou a sofrer. Né? As dois sofrimentos diferentes. Já na fase adulta, eu já veio desde que ele vai terminar com a morte da menina. Né? Tá? Mas eu posso fazer ver se tem alguma coisa mais profunda que isso, mas que tem alguma coisa escondida, tem. Tá? E hoje, irmãos, no nosso ano passado, nós falamos sobre Nimrod, não é isso? A função da Torre de Babel, e chegamos até Abraão. Pode entrar. E Nimrod. E Nimrod, eu gostaria de acrescentar que não faz no encontro passado. As cidades que ele funda, tá? Só algumas. Essa aqui, irmão, são algumas cidades que Nimrod funda, tá? Nimrod vai ser fundando várias cidades, isso parece para vocês. Babel fica no Iraque, Erech na Turquia, Akkad vai se transformar em Bagdá no dia de hoje, é uma cidade. E Sinai vai ser na Mesopotâmia. Sinai vai ser bastante grande, até no centro do Iraque, tá? Mais oportunidades para passar por Sinai. Então, são cidades que Nimrod fundou. Vocês pesquisaram uma coisa sobre Nimrod, não? Pesquisem. O nome significa rebeldia. Oi? O nome dele significa Exatamente. Pesquise na internet, vocês vão gostar bastante. Vão achar umas coisas muito interessantes sobre esse homem. O tempo vai passando, então, irmãos, Nimrod constrói a Torre de Babel, é isso, eu falei bastante sobre ela. Babel significa confusão, Nimrod rebeldia, fio da rebeldia, fazendo terra da confusão, você imagina. Babilônia, eu quero que vocês firmem na mente de vocês que é uma coisa extraordinariamente grande. Ali está o cerne dela, ou seja, quando Nimrod funda, ele funda um vilarejo, depois que ele vai crescendo, e ela vai ter uma história muito longa. Babilônia vai ter uma história muito longa, tá? Até, e que nos influencia até no dia de hoje. Foi na Babilônia que surgiu o tal horóscopo, foi na Babilônia que surgiu o tal de todo aquele tipo de meditação, de coisa transcendental que se possa imaginar, misturado com os orientais, tem raiz na Babilônia. Os babilônios vão se tornar um povo muito inteligente, estudando astronomia, astrologia, matemática, física, química, tá? Povo muito inteligente. E conta uma história muito longa. A história deles começa com a fundação da cidade de Babel por Nimrod. Ali vai ser construída a Torre de Babel, que é um símbolo da rebeldia dos homens contra Deus. Ou seja, da afronta dos homens contra Deus, porque eles não queriam que Deus destruísse a terra com dilúvio, mas eles iam fazer uma torre tão alta que Deus podia mandar água que não cobriria a torre. Aquela história de que a gente ouviu várias vezes que eles queriam tocar o céu azul, não me convence, porque não é verdade, eles eram extremamente inteligentes, eles sabiam que não dava para tocar o céu azul. A intenção deles era outra. Tá?
Como eu falei para vocês, já li alguns escritos sobre essa torre, que no alto dela eles queriam colocar um grande cristal para num determinado dia do ano aquele cristal brilhar para chamar a atenção dos demônios que convivem com eles antes do dilúvio. A intenção era grande, era afrontar Deus mesmo. Né? Aí Deus falou assim, mas eu resolvo isso facinho, entendeu? Confundindo a língua deles. Essa confusão de línguas também a gente tem na mente que desceu pelo japonês, o francês, o coreano, e não é assim. Tá? Demorou-se, o tempo passou, o tempo foi passando, essa construção demorou, e essas línguas foram se confundindo devagar. Tá? Se fosse devagar, quando um entendia mais o outro, e aquilo foi motivo de separação, foi separando um para lá, outro para cá, e esses povos foram indo embora, e a construção para. Isso eu falei para vocês que é uma estratégia de Deus até dos dias modernos. Né? Para quem não esteve aqui, eu falei que a confusão de línguas, ou seja, a mistura de idiomas que nós temos hoje, é um freio de mão que Deus deixou para a humanidade. Porque se a gente não tivesse, todo mundo falasse a mesma língua, né? Hoje a gente estaria extremamente desenvolvido. Muito mais. A iPad ia ser coisa do século passado. Tá? O ser humano é muito inteligente. A língua trava muito. Se vocês forem para o exterior, se vocês já não foram, vocês vão ver, a gente consegue ter um café direito. Você imagina se a gente falasse a mesma língua. Não sei se é muito chique. Mas Deus falou assim, desse jeito não dá, porque depois o que eles fizerem para Deus conseguem. Então é melhor dar uma travada. Deus impediu a inteligência do homem, mas travou. O idioma, a diversidade de idiomas é uma travada no desenvolvimento do homem. Deus é extremamente minucioso, cirúrgico. Não precisa fazer guerra, não precisa estudar novo nem nada, apenas confundir o olho dos olhos. O tempo passa, as cidades vão crescendo, né? E Deus chega num momento que Deus precisa preparar a vinda do Messias. Precisa preparar a vinda do Messias, porque Deus, Jesus Cristo tem que se encarnar, tem que vir como homem. Okay? Ele tem que nascer para salvar o homem, para redimir o homem do pecado. O cordeiro que tira o pecado do mundo tem que vir para a terra, tem que vir. E como que vai fazer? Esse homem vai nascer de qualquer jeito, vai aparecer? Não, ele tem que nascer como homem, porque ele precisa passar as amarguras do homem, ele precisa passar as tentações do homem, para resistir como homem, para mostrar para todo homem que é possível vencer o mal, vencer o mundo. Não é isso? Ele fala que ele venceu o mundo, que a gente vence também. Tá? Como homem. Como homem. Dá para vencer. Né? Ele mesmo nos encoraja. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Tá? Só que não dava para Deus pegar e fazer esse filho Deus nascer de um povo tão corrompido como estava esse tempo da época. Todos eles já estavam corrompidos. Todos eles já haviam se misturado com crenças demoníacas. Não tinha um povo que Deus olhasse para não, isso aqui dá para dar uma meia sola ainda. Não dá. Estava tudo misturado. As nações já estavam começando a se formar, e Deus falou assim, não dá para tirar daqui, não dá para tirar daqui, não dá para tirar daqui. Então quem precisa, porque no nosso passado, quem precisa para Deus fazer um povo? O que precisa? Um homem no universo, só isso. Então Deus não tem dificuldade nenhuma. Deus falou, então ótimo, vamos começar assim. Vamos fazer um grande povo, um povo santo, um povo diferente, um povo que eu tenho um plano tremendo, um povo que está no meu coração, que ele pega e faz, ele vai começar a fazer. Então ele precisa chamar um homem, ele precisa tirar desses homens que já nasceram, que estão ali, alguém que chame a atenção dele. E existiu um Senhor que chamou a atenção dele. O nome desse Senhor, Abraão, na primeira instância, Abraão, depois que Deus muda o nome dele. Tá? Irmãos, o que Deus vê no coração de Abraão, a gente pode ver ao longo da história dele. Né? Talvez muitos desses sentimentos já foram aperfeiçoados com o tempo, mas muitos desses sentimentos já tinham antes da chamada dele. E você vai ver que são sentimentos extremamente atrativos para Deus. E eu quero que você firme na sua mente Abraão como um grande personagem bíblico. Abraão vai ser um dos maiores personagens bíblicos que a gente vai ver. O pai de muitas nações.
Então esse homem é de uma importância fundamental na história bíblica, fundamental. Tanto que é tão fundamental que dele saem 3 grandes religiões, né? Vai sair o judaísmo, o islamismo, o islã e o cristianismo. Não que o judaísmo e o cristianismo, isso, mas essas 3 religiões saem desse grande homem. E a história dele, irmãos, narrada no Gênesis, vai nos contar que ele morava numa cidade chamada Ur, não muito longe de Babilônia. Talvez tenha crescido ali, aí fica na especulação, né, porque a gente tem vários escritos que contam a história dele antes, mas como a Bíblia não fala nada, a gente pode deduzir. Né? A Bíblia conta que ele tinha um sobrinho, que o irmão dele havia morrido, tinha um pai, o irmão chamado Arã, que tinha um filho chamado Ló, e num determinado momento ele se muda dessa cidade de Ur para outra chamada Arã, mais ao norte. O que levou ele a mudar a gente não sabe, talvez o esforço pela morte do irmão, a gente não sabe. Né? Mas cresce que para fazer essa viagem ele era um homem extremamente inteligente, extremamente poderoso, um fazendeiro de posse, vamos dizer assim. E ele sai de Ur, ele junta toda a fazenda dele e vai para essa cidade. Eu trouxe aqui para vocês, irmãos, um mapa, e vocês acompanhar. Para vocês, um mapa. Escolinho? Isso, é 2 para cada, né, irmãos? Esse mapinha aqui, esse mapinha eu tirei de um livrinho que eu tinha jogado no lixo lá em Londres. Não de achar, que delícia. Então, são mapinhas bíblicos tão simples e tão fundamentais que eu me apaixonei. Esse livro me acompanha faz muito tempo já. Tem esse primeiro mapa aqui, irmãos, que está marcado na página 4 e 5. 4 e 5. Esse é o mapa político hoje. Tá? Esse é como está dividida a região ali. Outra coisa que vocês precisam gostar, né, irmãos, de mapa. Façam em casa mapa. Né? O dia chegou lá em Londres, um rapaz queria saber onde as torres gêmeas tinham caído. Assim, isso é difícil. Elas não caíram em Londres, elas caíram nos Estados Unidos. Então, irmão, a gente vê que mesmo o universitário tem muito pouco conhecimento de mapa. A gente tem que conhecer, tem que saber onde é que a gente está, pelo menos. Então, esse primeiro mapa aí, nosso mapa político, você pode ver isso na parte, uma das partes maiores do Iraque, né? Está achado aí, do Iraque. A Síria, onde teve aqueles terríveis atentados químicos, né, irmão? O ser humano está chegando num patamar jamais imaginado. No norte a Síria, acharam aí a Síria. A Síria, quando teve aqueles atentados, você acompanharam pela televisão? Foi tão terrível que a televisão nem no seu direito, irmãos. Aquilo lá foi muito feio. Então, aquilo é um grande sinal de que Jesus está voltando. O ser humano está perdendo as estribeiras. Está matando como se fosse mosca, hein? E a Bíblia já fala que isso aconteceu. Não satisfeito, eles soltaram uma segunda arma química, vocês ficaram sabendo, né? Não, né? A maioria nem ficou sabendo. Da segunda que queimou as pessoas, a pele das pessoas saíram, ninguém viu, né? Pesquisem, são 2 ataques químicos, tá? 1.400 pessoas. Exatamente. A Globo, os jornais, cortaram, porque o negócio é muito sério. Muito sério, tá? Tem no YouTube, o YouTube é uma ferramenta maravilhosa. Tem os videozinhos lá, irmãos. As pessoas indo para o hospital, a pele saindo do corpo, as pessoas cortando, muito horrível. Tá? Repito, o ser humano está chegando a patamar
Eu creio que a paciência de Deus está se escutando. Logo mais para baixo ali o Líbano. Os turcos que a gente tem aqui no Brasil não são turcos, são libaneses. Eu não gosto de chamar de turcos. Essa vieram daí do Líbano. E logo mais para baixo Israel. Israel. Nossa terra maravilhosa. Nossa terra maravilhosa. Nossa. Amém. No primeiro, irmãos, no 4 e 5. 4 e 5. Embaixo ali a Jordânia e a Arábia Saudita. Nesse cantinho aqui o Egito. Acharam o Egito aí? O Egito que faz esse biquinho. Foi? Logo abaixo de Israel. O Egito que faz esse biquinho, né? Esse biquinho que faz parte do Egito. E depois aqui tem uma partezinha escura. Não tem uma partezinha escura aqui? Aqui é Goza. Terra de Goza. Tá? Vai ser famosa essa terra com Moisés. Acharam aí? Sim. Logo mais acima, o maravilhoso mar Mediterrâneo. Acima, a ilha de Chipre, os Cyprus. Cyprus significa uva, porque ela parece um cachimbo. E logo lá para cima, a Turquia. Do ladinho, o famoso Irã. O presidente do Irã está doidinho de esmagar Israel. Esqueci o nome dele. Mahmoud al-Ahmadinejad. Isso, todos os N's e J's que tem direito. Ele falou que ele vai empurrar Israel para pegar isso na Mediterrâneo. Mas tu viu que agora trocou, né? Se ele soubesse que não foi o primeiro rei que falou isso. Agora tu viu que trocou, né, de presidente? Trocou. Agora entrou um mais moderado. Inclusive hoje ele ligou para os Estados Unidos e falou que o presidente norte-americano depois de 39 anos que não acontecia. Eu assusto também, porque eu falo quando a gente ouve falar de paz, pode tomar cuidado. O Irã, irmãos, o Irã é terrível. Por quê? Porque ele quer destruir Israel de qualquer jeito. Ele odeia Israel, odeia. O povo iraniano, ele odeia. Tem a ala radical lá dos xiitas, que são terríveis, eles odeiam os judeus. E, em contrapartida, eles têm a favor deles que eles são aliados da Rússia. Ou seja, se alguém invadir o Irã, a Rússia ataca. Tá? Então aí um entrave, irmãos, que o negócio é violento. Mais para cima o Mar Cáspio, o Mar Negro. Mais para baixo, está vendo aquele linha ali, o Mar Morto? Mar Morto. Acharam o Mar Morto? Dead Sea. Acharam ali pequenininho para baixo de Israel. E logo mais abaixo o Red Sea, que é o Mar Vermelho, onde Moisés vai abrir com o milagre de Deus, né? Esse Mar Morto, irmãos, ele tem uma história bastante interessante. O Rio Jordão nasce numa montanha chamada Monte Hermon. Tá? O Monte Hermon descongela e vai formando aquele rio limpinho, vai passar por Jerusalém, ok? Vai passar por Jerusalém e vai desembocar lá no Mar Morto. O Mar Morto, irmãos, ele é um concentrado de sal. Um mar de sal. Nada nasce ali. Nada. Tanto que é aquelas fotos que as pessoas estão nadando numa fundo, né? de tanta concentração de sal na terra. A pessoa não consegue nem pular. Mas é uma região riquíssima. Qual que é a história? O Rio Jordão nasce aqui, limpinho, chega aqui em Jerusalém, ele está muito sujo, lamacento, frio, ok? E desce no Mar Morto. Jesus foi batizado no Rio Jordão. O Rio Jordão significa lavação de coisa suja. Ou seja, faz lavar a sujeira do batismo para aquilo ir embora, para ser jogado no mar de esquecimento. Jesus precisava ter feito isso? Não. Tanto que o João Batista falou assim, porque Jesus não tinha nada para lavar.
Ele falou assim, deixa eu para servir de exemplo. Né? João falou assim, mas eu não sou digno de batizar o Senhor. Eu disse, não, eu estou fazendo isso por exemplo. Faça conforme tem que ser feito. Tá? Porque isso é para dar um exemplo. Ou seja, aquela água limpa vem, lava os pecados do pecador, e esses pecados são levados no mar de esquecimento. Não tem nada. Os pecados não. Eu falei, irmãos, a vida é nada perdido. Então aqui, irmãos, isso aqui só para vocês terem uma noção do mapa político hoje. E o próximo mapa é a caminhada de Abraão. Tá? O próximo mapa é como vocês vão ver aí. Nessa setinha começa lá na cidade de Ur. É isso? A região ali, perto de Babilônia, tem Ur, Nippur e Babilônia. É isso? Eu estou em inglês, mas é Babilônia. Essa região aí era a Caldeia. A região toda era a terra dos caldeus. Tá? A região toda tinha essas cidades. Suzã está ali do ladinho, vai ser uma cidade bastante importante também, para a gente para os Ezequiel, Daniel. Tá? Então a caminhada de Abraão, ele sai de Ur, passa por Babilônia, vai para Acade. Acade é aquela cidade que Nimrod, não lembro do nome daqui no Brasil, Acade, que Nimrod fundou também, passa por ali, vai por Nari, ali passa perto do Eufrates, e se estabelece ali na terra de Arã, na Síria. Ele chega a resbalar na Turquia. Ele fica um tempo ali em Arã, é em Arã que Deus vai falar com ele. Abraão, então, tendo 75 anos de idade, Deus fala com ele: Abraão, eu quero que você saia daí, saia desse lugar, deixe a tua parentela, deixe a tua parentela. Olha a ordem de Deus. Eu vou te dar uma terra que eu te mostrarei, mas sai daí. Muita gente pergunta como Deus apareceu para Abraão. A Bíblia não dá respalda assim como foi isso. Mas, provavelmente, Abraão ouviu a voz de Deus, ou seja, foi uma teofonia de Deus. Tá? Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Nesse momento ele já viu. Ele estava em Arã. Ele já subiu. Tá? Ouvindo a voz de Deus, irmãos, ele já começa desobedecendo. Esse que é o problema. E Deus não vai admitir desobediência. Não vai. Porque o povo vai ter que entender que com ele não se brinca. Se ele fala que A é A, B é B, não adianta trocar. Ok? O que ele falou? Sai da tua casa, sai da tua parentela. Ele levou o sobrinho junto. Era para ter deixado. Era para só ter levado a mulherzinha dele e aquilo que pertencia a ele. Os escravos, enfim, empregados, mas parente, não. Mas ele leva. Vamos dar o sobrinho, né? Tem, levar o vinho, vai sair sozinho, né? Ele desce então, irmãos, até a terra de Canaã. A terra de Canaã. Que é ali que ele vai habitar. Ele vai ficar ali na terra de Canaã, vai levar toda a tenda dele, toda a fazenda, vamos chamar de fazenda, né? Gado, enfim, tudo que ele tinha, carroças, enfim, tudo, e vai se estabelecer ali. É essa terra que Deus vai dar para ele, a terra de Canaã. Canaã é o netinho de Noé, né? Canaã se estabelece ali, faz o povo ali, e é nesse lugar onde Canaã se estabeleceu que agora aparece a figura de Abraão. E Abraão fica ali um determinado tempo. De repente uma fome se estabelece naquele lugar. Ele vai até o Egito. Então você vê que ele desce mais um pouco. Por isso essa setinha desce até o Egito. Por causa da fome que teve na região. Isso não vai acontecer uma só vez. Vai acontecer de novo essa fome. Tá? Mais para frente. É uma maneira de Deus empurrar as pessoas para o Egito. Deus tem um mistério lá no Egito, né? Egito significa o mundo, né? Tem que ir lá primeiro, vai lá à frente, depois volta. Abraão desce até o Egito. Lá acontece um fato que ele está vendo. Novamente Deus vai mostrar que com ele não se brinca, né?
Porque chega uma terra extremamente poderosa. O Egito sempre foi uma terra, né, na antiguidade, nos centros bíblicos, uma terra extremamente poderosa, de gente poderosa, de reis que dispunham da vida e morte das pessoas. Esse rapaz estrangeiro chega lá com Sara, que era uma mulher de idade, uma mulher bonita. O faraó se encanta pela mulher de Abraão. Porque Abraão, com medo, fala que ela era parente dele, que era irmã dele. As pessoas, Abraão mentiu. Segundo as tradições, ele não mentiu, porque Sara seria prima dele. Ele podia chamar de irmã. Mais um determinado dia, Faraó vê os dois brincando como se fosse marido e mulher, ou seja, né, namorando comigo. Enfim. E ele fala, por que você mentiu para mim? Ela é tua mulher, não é? E Deus manda ele deixar Sara em paz. Então Deus aí já está mostrando para Abraão, olha, eu não estou com brincadeira. Eu tenho uma promessa com vocês dois. Então não brinca com ela para não brincar com você. Esse episódio é bastante interessante. Depois vocês leiam, né? Eu estou passando por cima, a história é riquíssima de detalhes, depois vocês leem lá. Passado o período da fome, ele volta para Canaã, onde ele vai se estabelecer definitivamente. Tá? Agora, ali embaixo, não sei se vocês entendem assim, um pouco de mapa, mas ali embaixo tem a escala. Está vendo a escala ali? De 0 a 250, 500 quilômetros. Então, se você for ver, irmãos, pegar esse pedacinho aqui, né? Esse menino não faz 1.500 quilômetros, irmão. Você sabe o que é isso? Não. Aí daqui é o que, pastor? Camboriú? Brasília. Brasília, até. Já caminhamos. Você já pensou? Daqui a Brasília de cabelo. Deve ser fácil, não é? É longe. É longe. Tá? Daqui Belo Horizonte. Daqui Belo Horizonte. Oi? A gente consegue ir lá no jogo de cabelo, levar de bicicleta, quer tirar, fazer uma viagem de quase 1.200, 1.500 quilômetros com a caravana, uma situação de teste. Né? Então, quero transformar essa jornada em ponto turístico. Né? Melhor coisa de carro, né? Sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado. Com todas as dificuldades que o deserto traz. Né? Então, irmãos, vocês que vão ouvir muita gente falar assim, eu se converti e parece que as coisas ficou pior. Se bem-vindo ao deserto. Às vezes Deus muitas vezes está no deserto. Mas Ele vai dar condições para a gente passar todo o deserto. Amém. Glória a Deus. Então, essa que ele tinha para Abraão. Irmão, eu tenho a impressão de assim, que Abraão não conseguia entender o texto tão grande que era isso. Um dia, Abraão vendo as estrelas do céu, sem fim, Deus novamente fala para ele: está vendo as estrelas? A tua descendência vai ser maior que elas. Rapaz, não tinha vida nenhuma. Como é que funciona o negócio? Se vocês já foram num sítio ou num lugar bem escuro, vocês já viram o céu? Não é só essas 5, 6 estrelinhas que a gente conta, não. O negócio é lindo demais. Fica parecendo aquela nuvem de estrelas. E Deus fala assim que a descendência dele seria maior que o número das estrelas do céu. E Deus faz uma promessa maravilhosa para ele. Fala assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. O que a tua família tem a ver com Abraão, irmãos? O que a minha família tem a ver com Abraão? Se Deus falou que todas as famílias são abençoadas através dele, a minha também é, a sua também é. Qual que é o link? Vou usar uma palavra assim, né? Qual que é o link? Jesus. Qual que é o link? A linhagem que deu origem a Jesus Salvador. É isso aí, exatamente, Jesus Cristo. O que liga Abraão a nós é Jesus Cristo. Se ele estivesse pensando numa descendência só física, o negócio era gigante. Mas Deus estava falando de uma descendência espiritual. Não é? Isso aí Abraão acho que nunca captou. Não, posso ter uns dois, três filhos, mas eu acredito que na cabeça dele não deve ter captado a grandeza daquele que Deus tinha. E o neto já teve 12 já. Exatamente.
Ele teve um só, mas né? Um só não, depois tem mais. Então, e Deus fala mais para ele: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, você está amarrado comigo, nós dois temos um pacto, porque você é meu amigo. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei aqueles que te abençoarem. Irmãos, nunca em toda a vida de vocês amaldiçoe um judeu. Nunca para nós, Israel, nunca. Eu já vi crente falando: não faça isso. Só abençoa. Se você é um judeu, você abençoa. Né? Aqui a gente não vê muito. Tem, mas tem gente que nem sabe que é judeu, tá? Mas lá na Europa, são coisas mais lindas, eles andam direto, Deus abençoe, chama de irmão, hein? São lindos os mais radicais com aqueles homens, né? Aquelas trancinhas, aqueles cachinhos. Deus pequenininhos, menininho, cuidinho, aqueles cachinhos, com os kipazinhos deles, e eles usam uma camisa que tem um cordão bem grande, assim, aqui na frente e aqui atrás, né? Depois eu vou explicar, porque o cordão eles usam até hoje, o cordão, né? Todos eles, roupa preta, todos eles. As mulheres sempre meia preta, sapato preto, né? Os mais radicais só usam tudo. Por questão de discrição, né? Por questão de discrição, Questão de discrição. Eles têm uma infinidade de tradições, né? E a alimentar é uma delas. Os judeus, eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Eles vieram para o Brasil também, principalmente na época das guerras, a gente já falou sobre isso. Eles se espalharam no mundo inteiro. Então tem gente que tem sangue judeu e não sabe. Quando eles foram fugindo da guerra, escapando da Europa, vindo dos Estados Unidos, aqui no Brasil, por exemplo, eles se esconderam atrás de nome de bicho de árvore. Então, se tem algum cordeiro, oliveira, carvalho, coelho, enfim, nome de árvore, nome figueira, tem sangue judeu, ele pode procurar quem? Tá? Mangueira não. Sobrenome. Então, como eles não podiam, porque o sobrenome judeu era extremamente conhecido, eles trocavam. Os Goldenberg, os Truckenradenberg, Golden e Schnemm, era tudo, foi tudo trocando, porque eles já sabiam, só pelo sobrenome que era judeu. Então, para se esconder, eles trocaram os nomes. E como eles não podiam pegar, né? Eles foram pegando coisa da natureza, principalmente árvore e bicho, para pôr nome. Tá? Na Alemanha, por exemplo, Marcos, eles colocaram nome de ofícios, né? Isso, também. Por exemplo, meu nome, Zimmermann, ele é um nome de descendência judaica, significa fazedor de quartos ou marceneiro. Olha, tá vendo? Que interessante aí, tá vendo? Olha, pessoal, essa ATUN? Eu ia falar, mas não tem problema, é só. Não tem problema, Jesus Cristo. Não. Aí já é uma linhagem árabe, já não tem que se esconder, né? Eles usam o nome deles. Então, o povo judeu está formado na terra inteira hoje. O povo judeu, o mundo está na mão judeu. Sim, se a gente for pegar os oficiais, sim. Mas os que estão misturados, eu acho que talvez seja mais. Os que não sabem, eles são judeus. Não sabem. Oficiais é cerca de 15 milhões, segundo as estimativas, de pessoas ao redor do mundo, judeus. Então, irmãos, o povo judeu é um pouco diferente. Deus vai chamar Abraão para transformar esse povo judeu, esse povo que Abraão foi o primeiro
pode ser o primeiro judeu, vamos dizer assim, tá? Primeiro. E nele toda essa bênção, toda a bênção do povo judeu. E a gente tem que amar o judeu profundamente, sabe por causa de quê? Porque o homem que a gente mais ama no mundo é judeu. Como se não bastasse, vamos supor que a gente não tem sangue nenhum judeu, mas o homem que a gente mais ama no mundo é judeu. Nosso grande irmão é judeu. Um dia lá em Veneza, eu estava doido para participar de uma cerimônia judaica, mas não pode, os chegam nem perto, né? Aí o cara chegou perto de mim e falou assim: você é judeu? Eu falei assim: judeu não é. A hora que eu falei, não, ele olhou para mim com cara de nojo. Não xinguei. Mas eu queria tanto participar da cerimônia da bênção. A gente queria ver, né? Eu queria ver de perto, não podia entrar, só quem era judeu mesmo, né? Só os turistas que eram judeus que podiam entrar, né? Eu falei, não vou mentir, então, que você leva, que eu saiba, não. Mas é muito lindo, é um povo maravilhoso. Aí a pessoa fala assim, mas por que são briguentos, né? Apanharam tanto que se defendem. Tá? Eu tive uma professora de hebraico, assim, a gente não aprende muito, a gente somos duas religiosos dela, ela morou em Jerusalém 6 anos. Ela falou que o judeu é extremamente doce, apenas ele como dizer assim, ele se defende, sabe? Ele está armado porque ele corre o risco de apanhar a qualquer momento. E ela falou assim, nas prisões onde estavam os presos árabes, ela falou assim, eles recebiam comida melhor do que o povo na rua. Assim, a comida da prisão era excelente que eles davam para os terroristas árabes presos. E eles mandavam do papelzinho dizendo que eles estavam passando fome, que eles eram judiados, não sei o que lá. E então foi um povo muito sofrido nesse sentido, de muita calúnia. Né? E ela foi um povo maravilhoso, eu fico muito legal com essa mulher. Ela falou que Jerusalém é uma cidade fantástica. Pessoa só velha por fora, por dentro, tudo extremamente moderno. É proibido construir prédio moderno em Jerusalém. Jerusalém, ela tem que manter aquele aspecto dourado, né? Então você tem que ver a foto de longe e ver uma cidade dourada. Então você pode ver, não tem prédio nenhum dela, mas o prédio nenhum novo dela, mas dentro dos prédios, os edifícios dela é tudo moderno. Muito lindo. Um jogo lá. Eu também, nossa. Faço tudo para o não deu certo. Como desculpa, naquele lugar que eu estava, né? Existem sinagogas mais liberais que deixam. Naquela lá não estou fechado, não. Existem várias aulas, né? Existe a aula mais radical, existe a aula moderada também. Tem a aula extremamente conservadora. É igual o evangelho. Existe um evangelho que não pode ter televisão, não pode usar, né? Todos são mais radicais, outros mais moderados, mas o judeu é a mesma coisa. Aquele lá é extremamente radical. Aliás, uma curiosidade, sabe por que eles deixam aquilo? Porque Deus proibiu eles de cortarem a barba. Aí começa um problema. Onde começa a barba? No homem. Aqui? Para eles começa aqui, depois na orelha, ok? Então esse pedacinho aqui cresce. Então por isso o cachinho. Então os menininhos desde pequenininho não cortam porque não pode cortar. Enfim. Lógico, você vai ver judeus sem barba, esses que eu falei para vocês, são os mais liberais. Então Abraão, irmãos, ele se estabelece na terra de Canaã. Ali Deus faz a promessa para ele de novo. Depois é confirmado por 3 anjos que aparecem para ele e fala que realmente ele vai ter um filho. É isso, 3 anjos que aparecem para ele confirmando. E vai aparecer uma figura para Abraão, chamado Melquisedeque. Então ele está lá na fazenda dele, nas tendas dele, e a pouco aparece um senhor da cidade de Salém. Talvez uma derivação de Shalem, ou Shalom, que é paz. Tá? Salém. Então aparece esse senhor, ele é um sacerdote. Aparece para Abraão, depois de uma batalha que Abraão teve, ele aparece
Abraão fica tão comovido com a figura daquele homem. Literalmente era um homem, né? A Bíblia fala de um homem. Mas atrás desse homem tem uma simbologia muito grande, porque até então não tinha se falado em sacerdote. Era só Abraão. Okay? O povo não começou ainda, mas já aparece o sacerdote. E uma das grandes figuras de Cristo, irmão, um dos grandes trabalhos de Cristo é ser sacerdote. O que o sacerdote faz? O sacerdote leva o povo até Deus. Okay? É o sacerdote que apresenta o povo a Deus. E o grande sacerdote que nós temos é Jesus Cristo. Um dos grandes papéis de Jesus é ser sacerdote, de apresentar aquele que ele comprou a Deus. É muito lindo, muito lindo. Uma coisa que eu não falei para vocês, eu sou extremamente chorão, até irmãos. Posso de repente dar uma engasgada, porque as coisas se eu me emociono mesmo. Posso de vez em quando dar uma engasgada, não assusta não. Daí então, irmãos, aparece essa figura. Para Abraão, ele se apresenta como Melquisedeque, sacerdote de Deus, que mora na cidade de Salém. E ele oferece para Abraão duas coisas: pão e vinho. Pão e vinho, tem que ver com pão e vinho. Quem que é a figura que gosta de pão e vinho? Jesus Cristo. Então esse Melquisedeque, ele é uma figura de Cristo, uma figura, um tipo de Cristo, que vem e abençoa Abraão com pão e vinho, ou seja, com corpo e sangue. Abraão fica tão satisfeito que devolve o dízimo de tudo que ele havia ganho nas batalhas que ele tinha tido avô. Devolve o dízimo para esse sacerdote. E esse sacerdote vai ser uma figura tão importante, que o livro de Hebreus vai falar sobre ele. Depois, se vocês quiserem lá ler o livro de Hebreus, eu vou colocar capítulo 5. Capítulo 5. Como é que é o nome do sacerdote? Vamos ver quem sabe. Esqueceram? Quem? Livro de Hebreus, capítulo 5, abre rapidinho. Tempo passa. O livro de Hebreus, capítulo 5, diz assim, falando das várias coisas. O livro de Hebreus ele vai quebrar muita coisa que o judeu acredita. Tá? Ele vai mostrar, depois a gente vai mostrar para vocês que a figura do sacerdote vai ser uma figura extremamente importante para o povo judeu. E o livro de Hebreus vem dizendo que o sacerdote é importante sim, mas o grande sacerdote é Jesus Cristo. Depois você lê na sua casa, diz assim, a partir do versículo 6, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Paulo nos diz a sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte do ouvido quanto que teria, onde aquela vida pela obediência do que foi padecer. Então, o que está dizendo que Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que veio da cidade de Salém. Eu não vou saber escrever em hebraico, mas Salém, cidade da paz, Salém, que vai se transformar mais tarde em Jerusalém, cidade da paz. Que para o conhecimento de vocês, Jerusalém é uma palavra plural. Jerusalém. Então, se tivesse um S aqui, Jerusalém. Um N, Jerusalém, duas. Então, Jerusalém já está aí. Quando Abraão foi chamado de Jerusalém, já estava, a sementinha de Jerusalém já estava lá, com o sacerdote, que era Melquisedeque. Ótimo, não vou falar sobre o que aconteceu, não, tem que falar. Logo o sobrinho dele, o sobrinho que Deus mandou deixar para trás. Logo vai ser um gravezinho na vida de Abraão. Vai chegar um determinado momento em que os dois brigam, os pastores dos dois brigam, porque fica uma fazenda bem grande, aí tem o gado de Ló e o gado de Abraão, ok? Daí então, Abraão chega para Ló com toda a tranquilidade e fala assim, querido, não dá para nós vivermos juntos, os nossos pastores estão brigando. Faz o seguinte, vamos subir naquela montanha e você escolhe aonde você quiser ir. Tá? Você escolhe a direção. Para o lado que você for, eu vou para a direção oposta. E Ló, né, irmãos, que é aquela inteligência pura,
Subiu, viu aquela planície verdinha, verdinha, aquela coisa mais linda, desse lado de cá. Do lado de cá nem tanto. Ele olhou aquele negócio lindo, 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 só que lá no meio tinha duas casinhas chamadas Sodoma e Gomorra. Ele falou assim, não tem problema, tudo lindo, tudo maravilhoso, eu vou ficar com este lado. E ele vai para lá. Ou seja, cuidado com aquilo que os olhos veem. Ele foi pela vista, ele viu aquilo que era mais verde e foi. Ele não se importou que lá estava Sodoma e Gomorra. Ele foi para lá e Abraão foi para cá. Ele vai ter uma dor de cabeça tremenda com Sodoma e Gomorra. Vai perder. Resumindo, ele vai perder. Significando as duas cidades extremamente pecaminosas, de todo tipo de pecado, então isso logo vai se estabelecer naquela cidade, e Deus tem que mandar aqueles 3 anjos que apareceram lá e vai livrar ele. Né? Mas assim ele tem tudo um pouco em... Aí a Bíblia revela que Deus destrói essa cidade. Destrói essa cidade completamente. Se ele tinha uma casa lá, foi destruída. Se ele tinha uma casa lá, foi destruída. Homossexualidade? Oi? Homossexualidade? A Bíblia fala assim que quando ele chega na cidade, aqueles 3 anjos, que são anjos que têm uma boa aparência, mas os meninos de lá, eles falam assim, para Ló, tira eles de fora para que nós o conheçamos. Esse verbo conhecer, em algumas partes bíblicas, está se referindo a relações sexuais, tá? Então dá-se a entender que sim. É claro que acontece isso porque o Ló quer barganhar os anjos pelas meninas. Isso, exatamente, bem lembrado. E não só isso, né? Os homossexuais às vezes são conhecidos como sodomitas. Né? Exatamente. Por causa dessa ligação. Daí que vem o termo. Deus avisa para destruir a cidade, Ló sai, não é isso? Da cidade. A mulher dele dá uma olhadinha para trás, porque Deus manda não olhar para trás. A olhada para trás da mulher significa, não estou deixando para trás. Quer ficar, fica. E aquela olhadinha, agora no filme ela olha para trás, já vira Oi? dado de salmo. Oi? No filme acho que ela só olha para trás e já fica. Ótimo. Depois, irmãos, Ló vai ficar sozinho com as 2 filhas. As 2 filhas vão fazer um negócio feio lá com o pai, porque elas falam assim, agora acabou tudo, né? Nós ficamos sozinhos. Então a gente precisa então ter filho para dar continuidade para a nossa família. Né? Elas têm relação com o pai, e dessa relação vai sair o povo de Midian. Tá? Os Midianitas. Entendeu? As filhas de Ló têm relação com o pai. Incesto, que é uma coisa horrível. Já na época já era condenado. Mas elas, na cabeça delas era a única maneira que elas tinham de continuar a linha do pai, a linhagem familiar. Okay? Nisso vai nascer os Midianitas, que vão ser um povo meio que olhados por segunda linha pelos judeus, ok? Pelo pecado. Os Midianitas vão carregar essa cruz muito tempo. Ótimo. Daí então a promessa de Deus de que Abraão teria um filho. Né? Aí então entra o dedo do homem no meio. Deus prometeu, Deus havia prometido para Abraão com 75 anos que a descendência dele seria grande. Agora Abraão já está com 99 e nada. Okay? O menino não nasce ainda. Vamos voltar um pouco. Abraão está com 80 e o menino não nasce. Né? Passou um tempo e nada. Aí, foi 85, eu estava com os 10 anos em nada, a promessa em nada. A mulher dele falou assim, talvez a promessa de Deus seja assim, você vai ter um filho, mas não de mim, né, querido? Então vamos fazer o seguinte, tem um filho para mim empregado que dá certo. Os achismos, né? Eu acho que Deus vai fazer, eu acho que é assim que Deus quer. Deus tem a linha dele, ele não muda. Né? Quer dar uma mãozinha. Quer dar uma mãozinha. A gente quer sempre dar uma mãozinha para Deus, irmãos. Deus, eu estou precisando desse milagre, mas eu quero que o Senhor faça assim, assim, assim. Né? Deus, Jesus, eu deixo o barquinho que o Senhor me encontrar. Não precisa, eu ando nas águas, Jesus. Os discípulos deixaram o barquinho para ele acompanhar. Jesus falou, andando. E foi isso que a mulher de Abraão fez. Falou, vou dar uma mãozinha para Deus, que essa criança vai nascer de qualquer jeito. Ok? Vai, tem que ter o bebê. Quando Deus vai ter. Ela então entrega a empregada para Abraão. Você tem um filho dela, que o bebê que ela pôr no joelho vai ser nosso e tal.
barriga de aluguel. Deus fez isso. Não funciona. Fez isso, mas não funciona. Eu prometi que você, que a sua mulher, que vai ter. Esses 3 anos aparecem para ele, com 99 anos, fala assim: a promessa é para você, para tua mulher, ok? No ano seguinte, com 100 anos, nasce Isaac. Aí sim. Então Isaac e Ismael, que é o primeiro filho de Abraão, com uma empregada que chamava Agar. Nós estamos muito rico também de Agar, né? A gente consegue ficar um cruzado. Egípcio, né? É egípcia, ou seja, muita descendência, muito sangue, né? De outro país, de outro povo. E Ismael tem 13 anos quando Isaac nasce, então a diferença de Isaac com Ismael é de mais ou menos 13 anos. Então, 13, 14, 12 anos. Tá? Com o nascimento de Ismael, a Agar ela se sentiu poderosa, né? Aí sim, né? Se sentiu poderosa. Começou a maltratar a patroa. A patroa se sentiu humilhada e falou para Abraão: você manda ela embora. Eu disse: a ideia foi sua. Mas Abraão, atendendo o pedido de Sara, manda Agar embora. Agar vai com Ismael pelo deserto. Okay? Então imagina essa figura, a gente contando assim rapidamente, né, irmão? A gente tem programa na história, né? São seres humanos, entendeu? Não são divindades, são seres humanos. Uma mulher sozinha no deserto com um filho de 13 anos. O que ela vai fazer? Vai catar o quê? Vai sobreviver do quê? Porque lá com Abraão ela comia carne, tinha leite, tinha manteiga, tinha pão, né? Mas se vira fora. Daí ela começa a clamar a Deus. Assim, é filho de Abraão. Ele é filho de Abraão, olha aqui, vai morrer. Não é? Se o Senhor prometeu que era com a mulher dele, não importa, mas o sangue dele está aqui. Aí Deus fala com Agar e fala assim: vou cuidar do menino, vocês não vão morrer, pode ficar tranquilo. E dele, eu também vou fazer uma grande nação. Dele vai ser 12 príncipes. 12 de novo. Então Ismael vai ter 12 filhos. E ele se separa de Abraão, não volta mais para a fazenda de Abraão. Com 100 anos, então, Abraão tem um filho, Isaac, que chama filho do riso, ou riso, né? Esse aqui sim é o filho da promessa, porque nasceu de Sara, a mulher de Abraão. Princesa. Aí sim, Sara, princesa, Abraão, pai de uma multidão de nações. Aí então, irmãos, a alegria está completa. Aquele homem de 100 anos de idade com o bebê da mulher dele, que ele amava Sara. A grande paixão dele é Sara. Okay? Aquilo que eu falei, coloca humanidade nos personagens, tá, irmãos? Existe paixão, existe amor, existe intriga, né? E aqui existe um grande amor pela mulher dele, que é Sara. Um grande cuidado, tanto que, né, é princesa, ela era extremamente amada por ele. Novela da Record. Você está vendo novela mexicana, mas que merece. Novela, irmão. Aqui você for novela mexicana, pode, mas que merece. Sara tem Isaac, e Isaac vai ser o brilho dos olhos do pai dele. Nossa, que menino vai ser tudo, absolutamente tudo. E Ismael está longe. Né? Se ele pudesse satisfazer o desejo do pai com Ismael, não dava porque Ismael estava longe. Né? E ele entendia o plano de Deus, o plano de Deus era aquilo. Esse menino vai se transformar na luz do sol de Deus. Tudo que ele amou na vida está concentrado aqui. O menino cresce. O menino se transforma no belo homem. Conta Flávio José, porque a Bíblia não fala da idade do menino. Os Flávio José falam que Isaac estava com 25 anos. 25 anos, 22, não me engano, mas na faixa dos 20 anos, quando Deus chega para Abraão e fala assim: eu quero o teu menino. Então não era pequeno. Acharam que era Segundo os Flávio José, não. Flávio José seria judeu. Irmão, quantos dá de entender que criança, assim, a gente não dá para entender? Sim. Mesmo porque, irmão, a gente é educado, tem desenho desde a escola bíblica que é pequenininho, mas a Bíblia não fala a idade dele.
Mas para José, Deus na história de Deus, sabe que ele tinha 23 e 25 anos. Ele era um homem. Isso aumenta a carga dramática da cena. Porque você pegar uma criança de 12 anos e fazer qualquer coisa com ela, não é? Já é dramático. Mas você pegar um homem adulto e convencer ele de que Deus apareceu para ele, né, para o pai, e falou assim: Deus quer que eu mate você. E daí? Tá louco, é? E daí? Ele tem que convencer esse menino. Ô, velho, você tá doido. Ele tem que convencer esse menino que o Deus que ele serve é verdadeiro. Para esse menino se deixar matar sem dificuldade. Já pensou o que é isso? Já pensou? Você faria? Você que tem filho, faria? Faria? Jamais. Exatamente. Coisa também, né, Marco, que era muito comum naquela época, né? Sacrifícios humanos eram muito comuns na época. Só que eu vejo, pastor, que no coração desse homem, ao longo de 75 para 100 anos, claro. ele passou a acreditar num Deus diferente. Sim. Aí porque os outros deuses exigiam isso. Aqueles povos que ele vivia, duro, carne, todas aquelas cidades, matar criança era normal, matar gente era normal. Mas ao longo do tempo ele falou: esse Deus é diferente. Aí chega aqui, eu falo: será que esse Deus é igual? O que passou no coração desse homem? O que passou no coração desse homem? Para pegar esse menino e levar num monte, ok? E levar num monte, no alto do monte. No alto do monte, preste atenção nesse monte. E no alto desse monte sacrificar esse menino. Eu acho que ela não sabia, não, né? Eu acho que não. Mas eu também acho assim, Abraão já acostumado a sacrificar, né? Em todo lugar que ele ia, ele disse que ele levantava um altar e sacrificava. Não, mas eu acho que com essa, por tanto Deus falar com ele sacrificar, eu acho que também assim, porque outro dia eu e o Marcos estavam conversando, né, e eu tive dá de entender que Abraão acho que já sabia que Deus já faria alguma coisa lá. Quando ele disse que Deus provê, eu creio que ele imaginou assim, na hora dele, Deus proverá, né? O que mais tem nessa cena? O que vocês acham que tem nesse menino? O que tem mais escondido nessa cena? O que vocês acham que tem escondido de outra coisa? por que não era um carneiro? É uma dramatização para a gente também sentir o que Deus sentiu ao dar seu filho sacrifício. Exatamente. É um símbolo, O secundário dessa história é firmar mais a personalidade de Abraão, ou seja, para saber se realmente Abraão faria tudo por esse Deus que fez a promessa para ele, para saber se realmente o foco dele estava em Deus. Outra coisa, para matar o ídolo de Abraão, que era o filho, tem muita gente que coloca o menino, cuidado. O menino não pode fazer nada. O menino, tremendo mal educado, o pai acha que aquilo é maravilhoso. Cuidado. A Bíblia fala que é pai que castiga o filho com a vara, livra a alma dele do inferno. Tá? Então o pai tem que educar sim. Se não faz, se não faz, não existe bater nos seus filhos. Não espancar. Não espancar, por favor, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Mas idolatrar filho não, idolatrar só Deus. Então aqui, irmãos, desse homem, se existisse uma idolatria por esse menino, ela tinha que ser deixada aqui. Esses são os pontos secundários: firmar a fé de Abraão, transformar o coração dele, transformar a relação do filho para com ele, mas o principal mesmo, o principal personagem dessa história é o próprio Deus. Ok? Que vai ver um homem que ele escolheu, por exemplo, eu escolhi você, e você está disposto a dar o seu filho para mim, não tem como eu negar o meu para você. Está entendendo? Está entendendo a carga dramática do negócio? Quem estava aqui na realidade era o próprio Jesus. Sim. A figura dele ali. Aí quando Adão vai, o anjo fala: não, faz isso não, Abraão. Faz isso não. Mata aquele cordeiro ali para céu. Deus proveu o cordeiro. Deus proveu o cordeiro. Glória a Deus. Jeová Jireh. Exatamente, uma das frases que Abraão fala, né?
o filho fala, pai, o altar está aqui, né? E o Além, cordeiro? o fogo. Está tudo aqui preparado, mas e o cordeiro? Aí o coração de Abraão, né, sai atrás, não se preocupe, filho, Jeová Jireh. Ou seja, Jeová poderá. Glória a Deus. Irmãos, são personagens maravilhosos. Não tem como a gente não ler essa história se emocionar, apesar de a gente ouvir isso, cara, desde pequenininho da história dominical, né? Mas é uma história maravilhosa. É uma história maravilhosa. E outra coisa, esse monte está aqui de forte até hoje. Não pense que ele saiu da perspectiva do Senado. Esse monte que nos dá uma confusão. Você tem noção. Olha, Esse... Sabe qual é o próximo ponto? Vou falar no próximo ponto. Monte de Moriá. Com água. Esse monte aqui, irmãos, ele fica hoje no centro da cidade de Jerusalém. Cidade de Jerusalém. Esse monte é o monte aonde foi construído o templo de Jerusalém. E aonde hoje está aquela mesquita dourada. O dono da rocha lá no centro de Jerusalém. O dono da rocha protege essa rocha. E o capeta, não capeta, é sagrado. Sim, é um símbolo sagrado do islamismo nessa terra, porque foi dessa terra que o profeta Maomé foi subido aos céus. segunda tradição. Então, o monte de Israel foi justo esse, que é um monte sagradíssimo para o judeu, a ponto de construir naquela em cima do templo, e hoje está lá aquela escrita dourada. Se você quiser, não, é ouro, ninguém nada de terra. E esse também. Aqui, para quem quiser ver, a escrita dourada seria essa bola. Então, irmão, se você entrasse dentro dessa válvula aí, ela é uma válvula vazia, né? No meio dela tem uma rocha assim, só isso aqui. Né? As pessoas têm que circular em volta dessa rocha. Foi nessa rocha aqui, onde Abraão subiu para sacrificar Isaac, e onde lá pelo ano 600 depois de Cristo, Maomé teria subido para os céus, não sei lá. Né? Que esse ponto é um ponto crucial para a volta de Jesus, tá? E mais essa, irmão. Essa mesquita ela é um personagem da volta de Jesus. Vamos refazer a afirmação. Essa mesquita ela é um personagem da volta de Jesus, importantíssimo, porque ela tem que ser destruída. E se ela for destruída, vai ter guerra. Ok? Então, irmãos, para você ver como que aquilo que aconteceu lá atrás se reflete até hoje. Oi? Seriam os sinais. Tá? Então é isso, irmão. 10 para meia-noite. Não, vamos tocar uma canal vigília aqui pro pessoal. Valeu, gente. Vamos orar, amém? Obrigado, Marco.